Jesus escolhe os discípulos. Era uma vez, depois que Jesus foi batizado no Rio Jordão e passou 40 dias no deserto se preparando, chegou a hora de começar sua missão especial na terra. Jesus sabia que tinha muito trabalho pela frente. Ensinar sobre o amor de Deus, curar pessoas doentes e mostrar a todos como viver de uma forma que agrada ao Pai Celestial. Mas Jesus também sabia que não poderia fazer todo esse trabalho sozinho. Ele precisava de ajudantes especiais, pessoas que pudessem aprender com ele e depois continuar espalhando suas mensagens pelo mundo inteiro. Esses ajudantes especiais seriam chamados de discípulos. Jesus começou sua busca pelos discípulos caminhando pelas cidades e vilarejos da Galileia. Ele não foi procurar em palácios ou escolas importantes. Em vez disso, ele procurou pessoas comuns, trabalhadores simples, que tinham corações abertos para aprender e servir. Um dia, Jesus estava caminhando pela praia do Mar da Galileia. Era um lugar lindo, com águas azuis cristalinas, que brilhavam sob o sol da manhã. O ar estava fresco e cheio do cheiro salgado do mar. Gaivotas voavam sobre as ondas, e pequenos barcos de pesca balançavam suavemente na água. Jesus viu dois irmãos trabalhando em seus barcos. Eram Simão, que mais tarde seria chamado de Pedro, e André. Eles eram pescadores, homens fortes e trabalhadores que passavam suas noites no mar, pescando e seus dias consertando redes e vendendo peixes. Pedro e André estavam jogando suas redes na água, tentando pegar peixes para vender no mercado. Suas mãos eram calejadas pelo trabalho duro, e seus rostos estavam bronzeados pelo sol. Eles conheciam cada pedra, cada corrente e cada lugar bom para pescar naquele março. Jesus se aproximou deles e disse algo que mudaria suas vidas para sempre. Venham, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Que convite interessante! Jesus estava dizendo que em vez de pescar peixes, eles iriam pescar pessoas. Ou seja, ajudar pessoas a conhecer e amar a Deus. Era como se Jesus estivesse oferecendo a eles o trabalho mais importante do mundo. Pedro e André olharam para Jesus. Havia algo muito especial em seus olhos. Uma luz de amor e sabedoria que eles nunca haviam visto antes. Sem hesitar nem um segundo, eles largaram suas redes na praia e seguiram Jesus. Imaginem só, eles deixaram seu trabalho, sua fonte de renda, suas redes caras, tudo para seguir este homem que acabavam de conhecer. Mas eles sentiram em seus corações que Jesus era alguém muito especial. Continuando pela praia, Jesus viu outro barco onde estavam dois irmãos, Tiago e João. Eles estavam com seu pai, Zebedeu, consertando suas redes de pesca. Era um trabalho cuidadoso e importante, porque redes rasgadas não pegavam peixes. Jesus chamou Tiago e João também. Eles olharam para seu pai, que sorriu e acenou com a cabeça, como se entendesse que seus filhos tinham uma missão especial pela frente. Imediatamente eles deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Agora Jesus tinha 4 discípulos, mas ele precisava de mais. Conforme caminhava pelas cidades, Jesus encontrou outros homens, que ele sabia que seriam perfeitos para sua equipe especial. Ele encontrou Filipe, que era da mesma cidade de Pedro e André. Filipe era um homem bondoso e pensativo. Jesus simplesmente disse a ele: siga. E Filipe, assim como os outros, deixou tudo e seguiu Jesus. Filipe ficou tão animado que correu para contar a seu amigo Natanael sobre Jesus. Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem também escreveram os profetas. Jesus de Nazaré, disse Filipe, quase sem conseguir respirar de tanta emoção. Natanael ficou um pouco desconfiado. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Perguntou ele. Nazaré era uma cidade pequena e simples. Não era famosa por nada especial. Mas Filipe disse: venha e veja. Às vezes, a melhor maneira de conhecer Jesus é simplesmente ir até ele e ver por si mesmo quão maravilhoso ele é. Quando Natanael se aproximou, Jesus disse algo que o deixou impressionado. Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Jesus conhecia o coração de Natanael antes mesmo de conversar com ele. Natanael ficou surpreso. De onde me conheces? E Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse,
quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael ficou maravilhado. Como Jesus podia saber onde ele estava antes? Imediatamente, ele entendeu que Jesus era alguém muito especial e decidiu segui-lo também. Jesus continuou escolhendo seus discípulos. Ele chamou Mateus, que era coletor de impostos. Naquela época, os coletores de impostos não eram muito queridos pelas pessoas, porque muitos deles eram desonestos e cobravam mais dinheiro do que deviam. Mas Jesus viu o coração de Mateus e sabia que ele poderia mudar e se tornar um homem maravilhoso. Quando Jesus disse, siga para Mateus, ele imediatamente deixou sua mesa de trabalho e seguiu Jesus. Mateus ficou tão feliz que fez uma grande festa em sua casa para apresentar Jesus a todos os seus amigos. Jesus também escolheu Tomé, que era conhecido por fazer muitas perguntas e querer entender tudo muito bem antes de acreditar. Não há nada de errado em fazer perguntas. Jesus gostava de pessoas curiosas que queriam aprender. Ele chamou Tiago, filho de Alfeu, e Judas, filho de Tiago, também chamado de Tadeu. Escolheu também Simão, o Zelote, que antes era muito radical em suas ideias políticas, mas que aprendeu com Jesus sobre o amor e a paz. Por último, Jesus escolheu Judas Iscariotes. Infelizmente, mais tarde Judas faria uma escolha muito triste e trairia Jesus. Mas no início, Jesus o amava e confiava nele como todos os outros. Agora Jesus tinha seus 12 discípulos especiais. Eles eram homens muito diferentes uns dos outros. Pescadores, coletor de impostos, pessoas de diferentes personalidades e backgrounds. Mas todos tinham uma coisa em comum. Eles amavam Jesus e queriam aprender com ele. Jesus não escolheu pessoas perfeitas. Ele escolheu pessoas com corações abertos que estavam dispostas a aprender e crescer. Pedro às vezes falava sem pensar. Tomé duvidava. Tiago e João às vezes eram muito competitivos. Mas Jesus viu o potencial em cada um deles. Os discípulos passaram 3 anos incríveis com Jesus. Eles viajaram com ele por toda parte, viram milagres maravilhosos, ouviram ensinamentos sábios e aprenderam como amar a Deus e as pessoas. Jesus ensinou os discípulos através de histórias, exemplos e experiências práticas. Ele mostrou a eles como orar, como tratar as pessoas com bondade, como perdoar e como confiar em Deus em todas as situações. Às vezes os discípulos cometiam erros ou não entendiam algo que Jesus ensinava, mas ele sempre foi paciente com eles. Jesus sabia que aprender leva tempo, e ele amava cada um de seus discípulos exatamente como eles eram. Depois que Jesus subiu ao céu, os discípulos continuaram seu trabalho. Eles viajaram pelo mundo inteiro, contando a todos sobre Jesus, seu amor, seus milagres e sua mensagem de salvação. Por causa da coragem e dedicação dos discípulos, hoje, nós também conhecemos Jesus. Lições importantes da história de Jesus, escolhendo os discípulos. Jesus escolhe pessoas comuns. Ele não procurou pessoas famosas, mas corações dispostos a aprender. 2. Devemos estar prontos para seguir Jesus. Os discípulos deixaram tudo para segui-lo. 3. Jesus vê nosso potencial. Ele viu o que cada discípulo poderia se tornar. 4. Não precisamos ser perfeitos. Jesus escolheu pessoas com defeitos que estavam dispostas a crescer. 5. Trabalho em equipe é importante. Jesus escolheu 12 discípulos para trabalharem juntos. 6. Devemos compartilhar o que aprendemos. Os discípulos espalharam os ensinamentos de Jesus. 7. Jesus é paciente conosco. Ele entende que aprender leva tempo. 8. Cada pessoa é especial. Jesus escolheu pessoas muito diferentes, mas amava todas. A história dos discípulos nos ensina que Jesus também nos chama para segui-lo hoje. Podemos ser seus discípulos modernos, aprendendo sobre ele e compartilhando seu amor com outras pessoas.